Que a paz do Senhor e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos desta graça, desta presença maravilhosa do Senhor e das consolações do Espírito Santo de Deus, porque são as consolações do Espírito Santo de Deus que nos traz a paz, que nos traz o refrigério, que nos traz aquilo que nós precisamos, a porção do Senhor, a presença dele em nossas vidas. Amém. Então, hoje eu quero ler um salmo de gratidão a Deus, cântico de louvor e gratidão. É o Salmo 66. Mas o Senhor, o que Ele me trouxe à memória hoje, foi uma das muitas experiências que eu tive com Deus. Um dos feitos do meu Deus na minha vida. E já faz tanto tempo isso. E hoje Ele já vem fazendo. Ele nunca parou de cuidar de mim. Ele nunca tirou os olhos de cada um de nós. Ele nunca tirou os olhos de você. Mesmo que você pense que você está sozinho, que você não é você, não tem ninguém que possa te ajudar. Ele te ajuda. Ele cuida de você. E se você procurar assim, olha, buscar na sua memória os feitos do Senhor, você pegar um papel em branco e um lápis e você começar a anotar. Quando eu era bem mais novo, que foi, como era a minha vida, e eu queria lembrar de uma situação em que realmente só Deus poderia ter resolvido esta situação para mim. E Ele resolveu. Hoje eu lembrei de um fato muito antigo, porque em 1989 foi que eu passei no vestibular, que foi justamente no ano, em 88 eu passei no vestibular para começar a faculdade em 89, porque é no final do ano que tinha o vestibular. Então, no final do ano de 88, eu fiz o vestibular e Deus, na sua infinita misericórdia, me fez passar nesse vestibular. Porque foi Ele mesmo. Eu tinha 3 filhos pequenos, a caçula eu ainda amamentava. Era uma vida muito agitada e eu trabalhava. Eu não tinha tempo para estudar. Eu fazia um cursinho pagando com muita dificuldade. Eu pagava o cursinho e não tinha dinheiro para comprar o ticket para pegar o ônibus. Então eu ia a pé para o cursinho. E Deus fez esse sobrenatural na minha vida, me deu a vitória, me fez passar nesse vestibular. Olha, já estou contando um feito que na verdade não era esse feito que eu queria contar, mas esse foi um dos feitos, e grande, porque para mim seria impossível ter passado no vestibular naquele ano, diante da situação, das circunstâncias que eu estava vivendo. Trabalhando, aí passava o dia trabalhando, cuidando dos filhos também, quando chegava em casa ia correndo. Muitas vezes, eu quando terminava de ajeitar o almoço dos meninos que eu via, eu estava ainda com a bolsa e a sandália alta, porque eu tinha já que, era tudo correndo, que eu não me lembrava nem quando eu chegava, era tudo tão em cima da hora que não dava tempo. Aí à noite, cansada, tinha que subir a ladeira, porque o cursinho era no alto, era na cidade alta, e eu morava no Alecrim. E o cursinho era no Hipócrates. Então eu ainda tinha que subir essa ladeira todas as noites para poder chegar lá naquele cursinho, para estudar para o vestibular. Cursinho para preparação para o vestibular. A mão do Senhor estava sobre mim todo o tempo.
E isso em 88, eu ainda não tinha entregue minha vida, assim, literalmente ao Senhor. Eu era muito católica. E o muito católico tem sede da palavra de Deus. Começa a procurar a palavra. E aí, quando você vê a palavra, isso aconteceu primeiro com a minha irmã, Conceição, e aí ela ouviu a palavra de Deus mais de perto, se aprofundou e foi estudar o Evangelho, se tornou evangélica, que é a pessoa que estuda o Evangelho, a palavra de Deus. E aí, depois dela, Aninha, minha irmã mais nova do que eu, e depois Aninha ia muito no meu trabalho falar de Deus para mim. E foi assim que Deus me libertou daquela ilusão, porque como eu era católica e o católico não estuda muito a palavra de Deus, então facilmente eu caí na ilusão do espiritismo. Facilmente Satanás colocou na minha mente que o espiritismo, você desenvolver mediunidade, você não sei o quê, e aí eu caí nesse conto. E quando eu vi que não é conto de quem é espírita, eu não estou falando mal da pessoa que é espírita. Eu estou dizendo que o espiritismo em si, um homem resolveu, o Evangelho segundo Allan Kardec. Ele resolveu fazer o Evangelho segundo ele, e não segundo Jesus Cristo. E aí nós, que quando estamos no catolicismo, que não estudamos muito a palavra de Deus, que não nos aprofundamos muito, nos contentamos apenas com as leituras que tem na missa, e aí termina que nós ficamos mais vulneráveis a Satanás, aquele que engana. Aí ele engana, ele inventa uma história de espiritismo, que você desenvolva o espiritismo para consultar os mortos. E como eu não tinha lido a Bíblia, que diz que para Deus é abominação, é um pecado grande consultar os mortos, aí eu pensei que podia consultar os mortos, porque eu não conhecia essa verdade. E aí, quando foi em 88, fiz o vestibular, né? Deus me deu essa vitória. E em 89, quando eu estava fazendo a faculdade, começou em 89, agora o dia que aconteceu exatamente esse feito que Deus quer, de alguma forma tem um motivo. Deus quer que eu fale para vocês sobre esta situação, uma história real que eu vivi, porque Deus foi quem fez acontecer na minha vida. De muitas reais, como a real de ter passado no vestibular, com 3 meninos pequenos, ainda amamentando a caçula, foi o mesmo que um dia estava em greve, era um tempo que estava em greve os ônibus. E a faculdade também estava em greve, nem todos os servidores estavam indo ali. Então, como eu dependia de ônibus para chegar, eu tive que ir de carona com uma pessoa do meu trabalho, uma mulher que já está na glória, graças a Deus, que ela conheceu a verdade pouco tempo antes dela partir. Mas ela conheceu a palavra de Deus. Deus me deu a honra de levar ela à igreja. E ela foi algumas vezes comigo. E um dia que eu não pude ir para a igreja, ela foi à igreja. E neste dia, porque como ela estava enferma, ela estava de licença médica. E aí ela foi à igreja no horário que eu não podia ir. Eu estava trabalhando, certamente. Foi durante o dia. E ela entregou a vida dela a Jesus Cristo. Uma amiga minha estava na igreja, aí ligou para mim, feliz da vida, dizendo: doutora Marisa, ela entregou a vida a Jesus. Ela foi até a frente, ela fez a sua entrega na presença das pessoas. Ela foi até a frente para que fizessem aquela oração, porque ela entregou a vida dela a Jesus. Ela teve aquele momento maravilhoso da sua entrega, de dizer: pronto, agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vontade dele que deve prevalecer em mim. E aconteceu isso. Mas o que eu quero dizer foi ela que me deu carona para chegar até a faculdade, senão eu ia faltar, porque estava em greve os ônibus. E aí,
como carona, você não pode dizer, não, eu não quero ir agora não, eu quero ir mais tarde. Você vai mesmo, já agradecendo a Deus porque conseguiu a carona. Eu cheguei cedo no campus universitários, na UFRN. E aí, quando cheguei, as luzes ainda estavam apagadas e já tinha anoitecido, mas o servidor ou não ia, porque estava acontecendo esse movimento grevista, ou ainda era cedo para ele chegar, que começa às 7 o horário da aula, mas era 6 horas da noite, ou sei que tinha anoitecido, tinha acabado de anoitecer. E aí, como estava muito escuro e não tinha ninguém ainda, porque era cedo, foi uma carona, eu tive que ficar, eu digo, agora sim, eu vou procurar ficar no lugar claro, né? E aí só estava iluminado a cantina do campus, era no setor 1, e a cantina no campus era que estava iluminada. Eu vou para lá, porque lá está iluminado. E quando eu subi as escadas, porque tinha que subir a escada para poder ter acesso tanto às salas de aula, como acesso à cantina, que ele ficava um pouco mais distante, o Espírito Santo de Deus disse que eu não fosse. E eu fiquei pensando, isso é da minha cabeça. Eu segurando os livros aqui, eu disse, mas isso é da minha cabeça. Ora, as salas de aula estão escuras, está tudo escuro. E lá é que está iluminado. Eu devo ir para lá. E insisti. Dei mais umas passadas até em direção à cantina. Mas o Espírito Santo ainda foi assim, aquela coisa forte. Uma coisa que não me deixou dúvida. Que eu não fosse. Que eu fosse para as salas de aula. Aí eu fui ali com dificuldade. Não dava para ver o lugar. Mas eu com dificuldade fui ali pegando nas paredes até chegar na primeira porta para acender a luz. Aí acendi, já não ficou mais escuro. Aí já fui iluminando até chegar lá na sala onde eu ia assistir a minha aula de Direito Internacional. Não esqueço nunca, porque foi essa professora que me disse o que tinha acontecido. Aí eu fiquei lá. Pois quando eu estava lá, passado um tempo, que eu não sei exatamente qual foi, porque eu abri o livro, estava na sala, né? E eu liguei a luz da sala, como eu estava ligando no caminho todinho para poder para chegar até o local. Lembro muito bem dos olhos da professora. Essa professora de Direito Internacional, ela chegou com os olhos, ela tem os olhos verdes, os olhos arregalados. Você viu o que aconteceu? Você soube o que aconteceu agora? E eu disse, não, professora, não soube não. Eu vim aqui, eu que fui acendendo as luzes para que ficasse iluminado, porque o rapaz ainda não chegou, o senhor que acende. O servidor, né? Aí eu disse, o senhor que é seu Manuel, que acendia as luzes, o zelador. E ela disse, eu disse, ele não, eu que vim acendendo. Ela disse, olhe, uma moça acabou de ser atacada agora. A blusa toda rasgada, gritando, maior desespero. Eu disse, meu Deus do céu, aonde foi isso? Ela disse, no caminho da cantina. E eu fiquei assim, meu espírito ficou... Eu entendi. Tamanho livramento que Deus me deu. Ah, se nós ouvíssemos mais a voz de Deus. Muitos males não aconteceriam em nossas vidas. Oh, meu Deus. Deus me livrou de uma coisa terrível. Deus me livrou, irmãos, porque eu ouvi a voz do Senhor. Eu ainda relutei, porque a lógica daquela situação era que eu deveria ir para o claro e não para o escuro. Mas você deve ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor diz, faça, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda,
Mas faça aquilo que o Espírito Santo de Deus estiver orientando você a fazer. Porque é assim que Deus nos livra de todo o mal. Quando Deus diz, deixe de fazer isso que você está fazendo, essa prática vai te levar para a morte eterna. Acredite que ela leva mesmo para a morte eterna. Ouça a voz do Senhor. A igreja precisa ouvir mais a voz do Senhor e menos o que fala o mundo. Não vá pelas ilusões do mundo, pelas distrações do mundo. Ouça a voz do Senhor. Pare, nem que seja só 3 vezes ao dia. Quando não, fique em espírito de oração o tempo todo. Fique em comunhão com Deus. Tudo que você for fazer, seja grato ao Senhor que você conseguiu fazer aquilo. Tudo que você for decidir, pergunte ao Senhor da sua vida, aquele que habita em você. Será que eu devo fazer assim ou assado? Ele vai dizer. E fique atento, porque às vezes você não pergunta, mas ele diz. Às vezes você nem quer ouvir aquilo. Você até discorda, mas ele fala. Seja atento, atenta à voz do Altíssimo. Você não está só aqui na terra. E você está por um motivo muito importante. Você tem uma missão a cumprir. Ouça as orientações do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus me livrou de tamanha aflição, Ele quer livrar você da morte eterna. E no dia a dia, de coisas que você ia trazer muito sofrimento para você, mas que aparentemente é a solução. Cuidado com a solução rápida. Cuidado com aquilo que parece muito bom. Tenha a sabedoria de pedir ao Espírito Santo de Deus que te oriente. Ou então, fique atento para ouvir a voz do Senhor. Se você andar em espírito de oração, em comunhão com Deus, facilmente você vai ouvir as orientações do Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos à deriva, como Satanás quer convencer todo mundo agora. Que estamos à deriva. Isso não. Ele está no controle de nossas vidas. Ele é a nossa esperança. Ele é o motivo da nossa verdadeira alegria. Quer um livro de motivação? Quer ler? Quer uma indicação dele? A Bíblia Sagrada. Ele vai orientar você bem direitinho. E sempre lembre disso. Aquilo que eu vou decidir. Deus está acima de todas as coisas. Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas nessa minha decisão. E o segundo mandamento. Eu estou amando ao meu próximo como eu amo a mim mesmo com esta decisão? Ou eu estou sendo egoísta? Ou eu estou pensando só em mim, no meu umbigo? Faça sempre essas perguntas ao Espírito Santo de Deus. Ele vai responder. Mesmo que você não entenda, faça o que ele está dizendo. Cântico de louvor e gratidão. No livro de Salmos, o Salmo 66. Aclamem a Deus todas as terras, todas as nações,
toda a humanidade. Nós somos pó, nós somos terra. Sabia? E em nós habita o Espírito que Ele soprou em nós. Aclamem a Deus todas as terras. Cantem louvores à glória do seu nome. Cantem louvores à glória do nome dele, do nome do Deus Altíssimo. Deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus. 2 pontos. Que tremendos são os teus feitos, Senhor. E são mesmo. Que livramento que Deus me deu naquele dia, naquele começo de noite. Que livramento. Digam isto a Deus. 2 pontos. Que tremendos são os teus feitos, Senhor. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Aquele que é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. E o nosso inimigo nem tem sangue nem carne. Aquele homem que atacou aquela moça, ele em si, não foi a carne, não foi ele, foi quem estava nele, o adversário de nossas almas. E ele estava vulnerável a ouvir a voz de Satanás para atacar a moça. E a moça estava displicente, distraída. Ela não ouviu a voz de Deus dizendo: não vá por ali. Deus não quer que aconteça nenhum mal conosco. E assim como ele me amou, provou o amor dele por mim em ter falado comigo, com certeza ele amou também aquela moça que foi atacada. Só que ela não estava atenta. Foi essa a única diferença. Mas o amor de Deus não é diferente. É um só. O amor de Deus é imensurável por todos, de forma igual, 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 igual. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama. Agora, nós que fazemos escolhas erradas. Nós que nos distraímos com as coisas do mundo. E ficamos vulneráveis a Satanás. Toda a terra se prostra diante de ti, Senhor, e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Agora, o salmista se dirige a nós e diz: venham e vejam as obras de Deus. Venham e vejam as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Por isso que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar daquele feito ali na faculdade. Eu ia ser atacada. E Deus me livrou. E não foi só uma vez que Ele me livrou. Ele me livrou outra vez quando eu fui ali, estava no centro, porque estava havendo muitos ataques. Estava havendo muito assalto lá, naquela época. E outra vez Ele também me livrou quando eu fui comprar livros, porque era muito mais barato comprar livro como é que eles chamam, tipo de livro. Agora fugiu o nome, mas é tipo algo que cooperativa. Era a cooperativa dos estudantes que tinha lá no centro universitário, deve ter até hoje.
foi na cooperativa e eu fui correndo para comprar uns livros lá. E depois que eu peguei os livros, que eu comprei os livros, que era mesmo que estar comprando um doce, Deus me fez amar estudar. E na hora certa ele me libertou, porque eu me viciei de estudar. E na hora certa ele me libertou desse doce. Eu passei a ver outras doçuras, a estudar e ler outras coisas. Mas naquele tempo eu precisava de gostar mesmo de estudar, senão não ia conseguir. Porque tinha muitas barreiras. Eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar dos 3 filhos, tinha que estudar. E aí, quando eu ia saindo com os livros pesados, os códigos, eu lembro que o Espírito Santo de Deus, eu ali na minha sandália, batendo, Deus me fez ver longe, por trás de uma dessas pilastras grandes que tinha lá, a perna da pessoa, a pessoa se escondendo, por trás da pilastra, porque sabia que ali eu estava no caminho para passar. E eu fui por outro caminho, Deus me livrou. E muitas outras vezes que Deus me livrou, mas vamos continuar. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Deus abriu o mar, as águas, por 2 vezes. Uma vez, quando foi ali no Egito, para tirar o povo dele do Egito. O exército ia atacar o povo de Deus. Ia destruir o povo de Deus. E ali, Deus libertou o povo do perigo. Abriu as águas e o povo atravessou. E quando os egípcios, o exército dos egípcios entrou nas águas, eles foram engolidos pelas águas, porque as águas que estavam em forma de muro, porque elas tinham parado de correr ali, e formou aquela divisão, aquelas águas caíram por cima daquele exército, do povo que ia matar os hebreus, o povo de Deus. E em outra ocasião, que eu li ontem com meu esposo, que nós lemos a Bíblia todos os dias, nós tiramos um momento para ler 2 capítulos. E ontem eu li a passagem do Jordão, que está no livro de Josué, no capítulo 3. Muito interessante. No 13, ele diz, quando as plantas dos pés dos sacerdotes, no versículo 13, a partir do versículo 13 do capítulo 3 de Josué. Se você quiser, para você fazer a leitura, porque é bom você ver isso. É muito bom você ver os feitos do Senhor. Deus é maravilhoso demais. Aí ele disse aqui, a partir do versículo 13, do capítulo 3 de Josué. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Josué estava explicando o que ia acontecer. A saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. E aí farão o caminho. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, Deus ainda deixou que as águas molhassem os pés dos sacerdotes, para que eles sentissem que era água e ali viesse neles. Deus vai fazer ou Deus não vai fazer? E vejam bem, para que eles entendessem mais do sobrenatural de Deus, aqui diz, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Ele estava em demasiado cheio, o rio Jordão. O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Naquele tempo, estava bem cheio. Ele diz que é por isso que quando os sacerdotes que iam levando
ali, a arca, quando eles bateram na beira, na ribanceira do rio, os pés se molharam na beira das águas. Aí ele diz: as águas que vinham de cima pararam. As águas que vinham de cima pararam. Pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes, olha que coisa linda. Deus abriu as águas quando os sacerdotes chegaram com a arca da aliança na ribanceira do rio. Deus abriu as águas. E os sacerdotes permaneceram, sabe aonde? E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Eles pararam firmes no meio do Jordão. Naquele momento, eles já não pensavam mais: eu vou morrer afogado. Eita, tá muito grande esse muro. Ai, que montão de águas. Um muro de águas vai cair sobre mim. Ai, vai levar a arca, vai me levar. Eu vou embora, eu vou morrer afogado. Não, eles ficaram parados. Eles pararam no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o rio Jordão. Entenderam? Meu Deus, que coisa linda. Menino, ontem quando eu vi essa passagem, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz, irmãos, em saber. Eu já sabia, a gente não já sabia? Quem já leu a Bíblia já sabe que tem esses dois momentos em que Deus abre as águas. Ele separa as águas para que o povo passe. Sabe essas águas que estão em movimento te assustando agora? Que estão levando você a uma verdadeira situação de horror, de terror, de medo. Elas podem simplesmente obedecer à ordem do Senhor. Quando o Senhor disser: afaste-se, acalma-te, tempestade, sai daqui, sai. Eu quero proteger a minha serva, o meu servo. O mar está agitado demais. Eu permiti que ficasse um pouco agitado só para minha serva entender e o meu servo entender e o povo que eu quero salvar entender que Satanás enganou eles até hoje. Com uma conversa bonita, com distrações, com tudo. E hoje eu vim mostrar para eles que eu estou aqui para protegê-los, para tirar todo medo, lançar fora todo medo, lembrar que eu estou no controle. Assim diz o Senhor. Ai, como é bom saber que Ele está no controle. Como é bom saber que nós não estamos à deriva. Calma. Vai dar tudo certo. Assim diz o Senhor. As águas estão agitadas, mas no momento certo, o Senhor vai acalmá-las. Olha que coisa linda. Ele transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. A pé. Não foi de barco, não. Foi a pé. Não foi só um homem, não. Foram muitos homens. Na verdade, foi todo um povo.
o povo de Deus. E foi muito bom, irmão. Sabe por quê? Quando eles saíram do Egito, foram libertos por Deus da escravidão do Egito, o mar, as águas foram abertas para eles passarem. Mas eles, por falta de confiança em Deus, ou por uma confiança capenga, eles confiavam até certo ponto, limitando o poder de Deus. Foi permitido por Deus que eles passassem 40 anos no deserto, até chegar neste lugar, onde o Jordão se abriu para eles, para que eles conquistassem a terra prometida. Então, ao sair da escravidão, as águas foram abertas. E 40 anos depois, ao entrar na terra da promessa, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão na terra seca. As águas se amontoaram aqui, se amontoaram. E eles passaram na terra seca. E os homens, os sacerdotes que levavam a arca, ficaram no meio do Jordão, ali, só esperando que passasse até o último homem. Terminou? Aí eles foram também. E aí as águas se fecharam, sem que morresse nenhum afogado. Nenhum. É assim que Deus faz. Então, por que esse medo? Por que esse medo? Satanás é muito, muito astuto. Ele está querendo impor em você medo. Não tem o que temer. Se você se firmar no Senhor, pode ficar tranquilo. Sabe aquele hino que diz: fica tranquilo, não te desesperas. Não tem motivo, não. Fica tranquilo, tranquila. As águas não vão te afogar. As águas da vida não vão te afogar. Essa onda que está sobre a terra não vão te sufocar. Você não vai perecer, nem os seus. Deus vai fazer o sobrenatural e vai conceder a vitória naquilo que você já nem acredita mais. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Você vai se alegrar muito ainda nele. Não se distraia com as falsas alegrias do mundo. Permaneça firme no Senhor. E você vai viver de alegria em alegria, de glória em glória, cheio de gratidão a Deus, transbordando de alegria. Para que essa alegria não fique só em você. Você tem uma missão: de levar essa alegria que está transbordando em você para outras pessoas que estejam tristes. Amém? E aí ele continua: ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Nós estamos debaixo do governo de Deus. Ele já provou isso tantas vezes. Tantas vezes. Aí você vai ouvir as mentiras do pai das mentiras, do pai da mentira. Você vai ouvir asneiras, porque está enfeitada. Não. E vamos ensinar a verdade aos nossos filhos.
Vamos começar a partir deste ano ensinando o verdadeiro sentido do Natal. Tirando os duendes. Tirando os duendes. Falando para eles sobre os anjos que anunciaram aos pastores que o Salvador havia nascido. Tirando a mentira do Papai Noel e colocando a verdade do Papai do Céu para os nossos filhos. Falando que Papai do Céu, ele trouxe sim um presente para toda a humanidade. O seu Filho Jesus Cristo. Então você dá um presente ao seu filho do Natal, simbolizando o grande presente que Deus nos concedeu, o seu Filho, o presente que nos trouxe a vida, que nos devolveu a oportunidade da vida eterna. Presente, mas olhe, o sentido do Natal é o melhor sentido, é o verdadeiro sentido do Natal. Esse é que nos traz alegria. Esse é que nos faz mais humanos, cheios do amor de Deus. Porque hoje o povo fala que olha, eu sou humano, por isso que eu faço mal. Não! Deus que criou o ser humano para fazer o bem. Para ir ao mundo e pregar a palavra, a verdade para toda criatura. Para amar o próximo como você ama você mesmo. Quem está ensinando isso não é Papai Noel, não. É Papai do Céu. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. Deixaram de ensinar e aí o povo se desviou para Papai Noel. Depois acharam pouco, inventaram Mamãe Noel. Aí depois ainda acharam pouco, inventaram agora os duendes, as orelhinhas de ponta. Que nada mais é do que nada menos demônios. Demônios. Estão colocando demônios para que as crianças fiquem pensando que aquilo ali é o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é o presente que Papai do Céu nos deu. Jesus, o seu Filho, que estava com ele na glória antes da criação do mundo, mas que se fez homem, nos presenteou, se fez homem para falar nossa língua e falar do arrependimento de pecado e dizer a Nicodemos, é necessário para você ter a vida eterna que você nasça de novo. Aí ele diz, como? Que eu vou entrar no ventre? Como que o homem vai entrar no ventre da mãe novamente para nascer? Jesus esclarece, não, você é um homem que estuda a palavra, está dizendo isso, né? Mas é o seguinte, é o nascer de novo, é dar um fim a atitudes pecaminosas, renunciar ao pecado e nascer para a vida. E viver em obediência, em conformidade com a vontade do seu Criador, do meu Criador, do nosso Senhor. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. É bom saber que os olhos do Senhor vigiam as nações. Porque isso me traz esperança. Saber que Deus está vigiando o que está acontecendo nestes países comunistas. Deus vai derrubar na hora certa os ditadores, os causadores de tanta desgraça. E Deus vai levantar homens segundo o coração de Deus para mudar aquelas nações, para restaurar aquelas pessoas, para que eles parem de fazer idolatrias. Essas nações, elas estão afastadas de Deus. Nós devemos orar ao Senhor que vigia todas as nações da terra, para que Ele envie um exército de anjos com a espada desabanhada para guerrear pelo povo que está sofrendo ali,
para que eles possam acordar da anestesia que Satanás deu neles. Eles estão anestesiados. Muitos deles que estão agora sofrendo, se você disser, você crê em Deus, você acredita que Deus pode tirar você dessa situação, pode libertar você desse sofrimento que você está passando, está comendo carne de cachorro na rua, Deus pode livrar você disso, você está comendo carne podre que está enterrada, você pode se livrar disso, olhe para o alto. E infelizmente, irmãos, ainda tem alguns deles que não vão olhar para o alto, mas vão olhar para uma imagem feita por mãos de homens. É muito triste saber disso, dizer isso. Quisera eu que essas pessoas que estão lá naquele sofrimento todo pudessem despertar desse sono profundo. Quisera eu que Deus fizesse o sobrenatural ali para que eles entendessem que só há um, mas que eles não fossem adorar o sobrenatural que Deus faça, mas Deus, porque eles ainda preferem adorar aquilo que foi feito por Deus, a criação de Deus, a criatura, e não o Criador. E aí vem todo esse sofrimento como consequência de quando o homem se afasta de Deus e passa a adorar o que não é Deus. Que Deus chegue com misericórdia sobre esses homens. Os olhos do Senhor vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem os rebeldes. Aqueles intransigentes que não querem se entregar ao Pai. Que querem insistir caminhando para a morte eterna e achando que está bom. Satanás botou na cabeça deles que Deus não existe. Agora, Satanás existe? Como é a história? Não estou entendendo. Satanás, ele só existe porque Deus existe. Porque Deus é o começo de tudo. Satanás é nada mais, nada menos do que um anjo que se rebelou contra Deus. Se revoltou, fez uma rebelião contra Deus. Invejou o próprio Criador. Então, como é que você está acreditando nessa mentira de Satanás que está dizendo que Deus não existe? Agora você pode adorar Satanás? Eita, que confusão grande que está na sua cabeça. Eita, que falta de conhecimento. Aí você pensa que conhece tudo porque conhece uns livrinhos científicos que a gente, quando vai para a faculdade, aí os livros que o homem escreveu ali, por experiência que teve com outra pessoa, aí conta. Mas você não quer acreditar nesse livro aqui. Se você tem conhecimento dos outros livros, mas não tem desse, então você não está sendo inteligente porque você não está querendo, pelo menos, desafiar Deus. Desafiam, vá ler a palavra de Deus. Encontre uma contradição nela. Eu te desafio a isso. Você que é rebelde contra o Senhor, que acha que Deus não existe. Vai fazer isso. Se você já leu todos os livros e não leu esse, você não leu nada, você não é inteligente. E o suficiente. Está com medo de ler? E de entender que ele é o livro da verdade? Tá com medo? Se você não for medroso e quiser peitar a Deus, leia a Bíblia Sagrada. Vai lá. Desafia Deus. Desafia Deus. Não se exaltem os rebeldes. Até hoje, todos os que desafiaram Deus publicamente pereceram. Quer fazer parte? Eu sei que essa história é uma história, que eu não sei se é história com E ou é história com H e S. Eu não sei. Eu sei que existe um conto de um professor da faculdade. Só falta um versículo. E eu concluo.
Mas Deus me permitiu lembrar esse fato, que disse que Deus não existia. E começou a zombar de Deus e falando que Deus não existe, mas sem nenhuma prova. Ele não tinha nenhuma prova que Deus não existia. Ele só tinha prova que ele não tinha estudado nada de Deus. Mas ali ele dizendo que Deus não existia, não sei o quê, e começou a desafiar os alunos. E aí os alunos ali timidamente, imediatamente, os crentes 007 ficaram bem quietinhos. Mas um crente que não era 007, ele disse, tem alguém aqui que ainda está na mesmice de dizer que Deus existe? Será que tem aqui algum? Aí tudo quietinho. Aí um disse, eu, professor, eu digo que Deus existe. Aí o professor na mesma hora, muito... Quer dizer que você diz que Deus existe. Eu digo que Deus existe. Então vamos fazer uma coisa. Se Deus existe, aí ele tirou da gaveta para pegar o menino que duvidava, que dizia que Deus, que acreditava em Deus, ou seja, que estava contra a teoria dele sem nenhuma prova. Aí o menino chegou e disse, eu creio que Deus existe. Ele tira da gaveta dele, professor, um ovo. E ele simplesmente, para ridicularizar o menino, ele disse o seguinte, se Deus existe, eu vou jogar esse ovo no chão e ele não vai se quebrar. Aí o povo, e o professor também. Todo mundo morrendo de rir. Aí, se ele não se quebrar, Deus existe. Se esse ovo não se quebrar, Deus existe. Aí o menino disse, pois muito bem, professor. O senhor vai fazer essa experiência, só espere um pouquinho, porque como eu creio em Deus, eu vou fazer uma oração. Professor. Aí o menino disse, Senhor, este homem está desafiando o Senhor. Esse homem está dizendo que o Senhor não existe. E está dizendo que se ele jogar esse ovo no chão e esse ovo não se quebrar, é porque o Senhor existe. E se quebrar, o Senhor não existe. Ele está dizendo isso, Pai. E eu só peço ao Senhor uma coisa, Pai. Que se esse ovo não se quebrar, quando ele jogar, esse professor morra agora. Seja fulminado agora, Senhor. Só isso que eu te peço. Amém. Pronto, professor. Pode jogar o ovo. O professor ficou meio que segurando o ovo com o maior cuidado e disse, vamos parar com essa brincadeira que já fomos longe demais. E guardou o ovo. Agora eu vou dizer para vocês aqui. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma. É Ele quem preserva com vida a nossa alma. E não permite que resvalem os nossos pés. Até aqui. É o Senhor quem todos os dias não permite que resvalem os nossos pés. É Ele quem nos sustenta firmes. É Ele. Quando você entende que a sua fé vem dele, vem do Espírito Santo de Deus, que você apenas deu lugar, você apenas se rendeu. O Senhor diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém?
é até aqui. Grandes feitos são os que o Senhor fez em nossas vidas. Foram tantos, foram tantos, foram tantos. Agora, irmãos, eu quero pedir oração por Leilinha, minha sobrinha muito amada, a filha do meu irmãozinho também muito amado, Anchieta. Aí quero pedir pela saúde dela, porque deu o positivo, mas ela está super bem, graças a Deus. Positivo o exame dela de Covid. Deu positivo e ela está bem, graças a Deus. E ele pediu não oração, ele pediu que no canal eu agradecesse, porque ela está bem. Mas eu quero também orar por eles, por toda a família que Deus deu a Anchieta. Eu quero orar por eles e quero orar também por Júlia Tainá, que é a minha irmã Gleice, minha irmã em Cristo, minha grande amiga e irmã em Cristo. Ela pediu oração por Júlia Tainá, tem 7 aninhos, está sentindo muitas dores. Ela está doentinha com a alça do intestino. Ela é um problema na alça do intestino, que causa muitas dores. Pedir que Deus, o médico dos médicos, chegue também ali. Amém? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, por 2 vezes o Senhor abriu as águas. O Senhor abriu as águas na ocasião em que estava libertando o seu povo do cativeiro do Egito. E 40 anos depois, quando o Senhor mostra a Moisés a terra, leva ele ao monte e mostra a terra, e diz: você não vai entrar nela, quem vai entrar é Josué conduzindo esse povo. Vê a terra, mostrou a terra a Moisés e orientou Josué para que Josué fizesse tudo assim como Moisés vinha fazendo. E aí o Senhor disse a Josué que ia abrir as águas do Rio Jordão para que o povo passasse, porque eles viam a terra, mas eles só poderiam pisar na terra prometida se eles atravessassem o Rio Jordão. E a única forma deles atravessarem era o sobrenatural de Deus, o teu sobrenatural. E assim, Pai, aqueles que tinham menos de 40 anos de idade, que nasceram no deserto, no caminho para a terra prometida, eles tiveram a experiência que os seus pais tiveram anteriormente, quando viram as águas se abrir para passarem. E eles tiveram a alegria, porque diz, e nós nos alegramos. Eles tiveram a alegria de ver as águas se abrindo e eles passarem e entrarem na terra prometida e conquistarem a terra, porque o Senhor entregou aquele povo pagão que queimava os próprios filhos nos rituais satânicos. E o Senhor entregou aquela terra para o seu povo e disse: não se contaminem. Não se contaminem com os costumes deles. O que eu quero dizer, meu Pai, é que o Senhor é maravilhoso. E se eu fosse contar nos meus 60 anos as vezes que o Senhor me socorreu, não caberia em nenhum livro. As vezes que o Senhor livrou o seu povo, quantas vezes o Senhor nos livrou do mal. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para uma grande luz, para a única luz,
para o único caminho que leva para a vida. Oh, meu Pai, eu te agradeço e agora eu te peço por todas as nações, por todos os povos, por toda a humanidade, eu te peço, derrama do teu favor, derrama da tua misericórdia, derrama da unção do teu Espírito Santo, para que as pessoas sejam livres das distrações de Satanás, das mentiras de Satanás, que sejam libertos pelo teu poder, no nome do teu Filho Jesus Cristo, sejam libertos. E agora, Pai, eu te consagro toda a família de Anchieta e a vida de Anchieta no teu altar. Eu vos peço, meu Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor restabeleça completamente a saúde de Leilinha, a saúde de todos eles, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pelo livramento. Eu te louvo e te glorifico por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Eu te agradeço e te peço no nome de Jesus que o Senhor continue reinando soberano sobre as nossas vidas. Que seja o Senhor a governar as nossas vidas. Toda a terra esteja debaixo da tua potente mão, para que o mal não prevaleça, para que as águas elas se tornem tranquilas, para que o Senhor tire toda a água de angústia, tire toda a onda satânica, tire todo o mal que tem se levantado contra nós. Que no nome de Jesus saia de toda a terra, de todo o universo. O mal não prevaleça. Que ele caia pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Que saia todo o mal no nome de Jesus. Chegue agora, Pai, na vida de Tainá. Chegue, Pai, naquela menininha de 7 anos. E dê saúde àquela menina, meu Pai. Repreenda, Pai, esta enfermidade. Tire toda a dor, todo o sofrimento dela. Restabeleça a saúde dela. Abençoe o seu físico. E que seja de uma forma maravilhosa, para que esta criança um dia se torne uma mulher que diga: o Senhor, Criador dos céus e da terra, me curou. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Tudo isso que eu te pedi, é no nome dele que eu peço. E já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Como Deus é bom! Todas as vezes que o adversário de nossas almas quiser te convencer de que está indo tudo muito mal e que ainda vai piorar, você lembre que o Senhor é Deus e continua no mais alto e sublime trono e está no controle. Todas as dificuldades, todos os estreitos, todos os desertos que nós tivermos que enfrentar para aprendermos mais de Deus e para sermos salvos, porque o mais importante para Deus é a vida eterna, é a tua salvação, é o teu nome escrito no livro da vida. Então, às vezes, nós precisamos passar por estreitos. Mas uma coisa é você passar pelo deserto, pelo estreito, pelo vale, pelo sofrimento, sem a presença de Deus. E a outra coisa é você passar pelo mesmo vale, deserto e estreito, com a presença de Deus. Porque neste deserto, com a presença de Deus, você salta de alegria. Você não se desespera e não teme. Você canta,
salmos e hinos espirituais, louvores ao Rei dos Reis. É assim que você passa. Você passa pela prova dando glórias a Deus. É assim, exaltando, engrandecendo o nome dele. Ânimo! Não temos o que temer. Assim como esse pássaro que canta, ele não está com medo de nada. Ele está muito feliz, por isso que ele está cantando. Assim nós devemos cantar, salmodiar àquele que é digno de toda adoração, com alegria e não com dor, com gratidão, com ânimo de alma e levando para outras pessoas esta palavra viva e eficaz. Não deixe que o adversário de nossas almas roube a sua alegria e a sua esperança. Não deixe. Porque enquanto o mundo diz que tudo vai piorar, o Senhor diz para que eu te diga, dias melhores, bem melhores virão. Sinta o cheiro das águas. Já está acontecendo. Sinta a presença do Altíssimo. Amém? Amém.